Bom dia, boa tarde e boa noite, alunos da Escola Dinâmica do 8º ano. Vamos iniciar aqui a nossa aula de Geografia, falando hoje sobre o espaço territorial do Canadá. Capítulo 12, página 430. E aí o Canadá apresenta-se com uma área de aproximadamente 9.984.610 km². O país é o segundo maior do planeta, sendo superado apenas pela Rússia, que possui uma área de 17.098.240 km². O Canadá está localizado ao norte da América do Norte, né? A maior parte desse território apresenta climas frios, com invernos bastante rigorosos, temperaturas abaixo de 0 graus, porque boa parte dela está localizado acima do Círculo Polar Ártico. Na região das pradarias canadenses, as temperaturas ficam a maior parte do ano entre menos 15 e menos 40 graus, temperaturas extremamente baixas durante o ano todo. Nas regiões ao norte, a queda da neve é constante e o solo pode permanecer recoberto por longos 7 meses pela neve, né? Então, é uma região extremamente fria, principalmente o extremo norte do Canadá. Na região do litoral da Colômbia Britânica, onde o clima é temperado continental, o inverno se apresenta mais a menos com períodos chuvosos, apenas das áreas litorâneas do Atlântico e do Pacífico. O clima apresenta temperaturas mais elevadas, chegando a atingir o auge no verão em torno de 25 graus em média, o que já é uma temperatura muito elevada naquela região do Canadá, não é? 25 graus é uma temperatura fora do comum na região canadense, que passa boa parte dos seus 365 dias do ano em temperaturas muito reduzidas, né? Bem abaixo de zero. Assim, podemos classificar o clima canadense em 3 grandes grupos: o temperado continental, na região central do país, o subpolar ao norte e o clima frio de montanhas na região das rochosas ao oeste do Canadá, que é justamente onde vai apresentar aí uma estrutura geológica com idade relativamente baixa, apresentando uma elevação muito grande, né, superior a 2.000 metros de altitude, o que vai apresentar aí temperaturas muito reduzidas, influenciadas por 2 características climáticas, que é justamente a altitude, não é, e a latitude. Região de média latitude, localizada nas áreas de clima temperado, essa região das rochosas, e com altitude bem elevadas. Consequentemente, eu vou ter aí temperaturas muito reduzidas durante o ano todo. De acordo com o relevo, o espaço canadense apresenta 3 grandes regiões ambientais. Então, o relevo canadense é dividido em 3 grandes áreas, né, de elevação. A primeira que eu tenho é o escudo canadense, localizado em torno da Baía do Hudson. Esta região apresenta relevo montanhoso, onde o clima é frio e a vegetação composta por floresta boreal, o predomínio conífera. A floresta boreal é a maior floresta do mundo, de formação homogênea, que apresenta uma única espécie vegetal, composta basicamente por pinheiros, por isso também é chamada de floresta conífera ou também de taiga. Aí eu vou ter as montanhas rochosas, que é um conjunto montanhoso formado por dobramentos modernos, como eu falei para vocês. Por conta de dobramentos modernos, vai apresentar uma alta elevação do seu relevo. Em território canadense, estende-se do centro-oeste da Colômbia Britânica até o leste da Alberta, formada por montanhas bastante elevadas, com escarpas muito íngremes. Essa região apresenta temperaturas muito baixas em virtude de sua altitude e uma vegetação predominante de florestas coníferas, além de apresentar também uma formação vegetal composta por uma tundra alpina, né? Que é uma vegetação de pequeno porte encontrada no topo dessas montanhas, composta por líquens e musgos, além da floresta boreal, que é composta por uma folhagem aciculifoliadas em forma de agulha. Eu tenho também a região dos Grandes Lagos,
localizada na fronteira sudeste, e a área do domínio do Rio São Lourenço apresenta relevo suavemente acidentado, onde encontramos trechos encachoeirados. Seu clima temperado favorece o surgimento de uma floresta de árvores altas. Nessa região, denomina na paisagem dos lagos Ontário Superior, Huron e Erie. Nessa área estão localizadas suas cidades mais populosas do país, que é Montreal e Vancouver, duas cidades extremamente desenvolvidas também devido à concentração populacional nessa região. Claro que existem outras cidades no Canadá, como Quebec, né, como Alberta, Labrador, né, entre outras cidades que compõem a região canadense. Porém, as mais populosas é Montreal e Vancouver. A região dos Apalaches, a região apalachena, apresenta um relevo montanhoso rebaixado. Encontramos por baixos planaltos, colinas suaves e planícies, que são utilizados para a prática de agricultura. Então, como a área aí é uma área relativamente plana, é uma região onde passa a se desenvolver o processo de produção agrícola, né, voltada principalmente mais para a produção de grãos, já que o Canadá, assim como os Estados Unidos, são áreas de grande produção de grãos no mundo. Temos também a região do Ártico, região mais inóspita da região canadense. Inóspita quer dizer área sem concentração populacional. O território canadense denomina aproximadamente 50% de todo o território, né? Essa área composta por região do Ártico. Amplia-se da região central ao extremo norte. O clima dominante é o subpolar, com invernos longos e frios que podem durar até 9 meses. Sua vegetação de tundra, que é composta por líquens e musgos. Vegetação adaptada às regiões de extrema temperaturas reduzidas, esse tipo de vegetação. E as pradarias centrais, né? Essa região de altitude, baixas e relevos planos, domina a porção nordeste do país. Seu clima, temperaturas continentais, favoreceu o desenvolvimento de uma vegetação de gramíneas, ou gramas, né? Para quem não sabe o que é gramíneas, são gramas. Pelo relevo de plano, essa região apresenta uma das maiores produções de cereais do mundo. Né? Como eu falei para vocês, junto com os Estados Unidos e o Canadá também tem uma grande produção de grãos, e o cereal é um dos principais produtos que se produz no Canadá. Vamos falar agora da expectativa de vida, da qualidade de vida da população canadense, que é uma população que vive bem, né? É um país com economia extremamente desenvolvida, e isso acaba acarretando um processo de crescimento populacional controlado, né? E que a expectativa de vida acaba sendo um pouco elevada. Atualmente o Canadá tem aproximadamente 36,5 milhões de habitantes, com a taxa de crescimento anual, na realidade, de apenas 1,2% ao ano. A população é considerada estagnada, ou seja, não cresce, ela fica sempre parada, porque vai morrendo e vai substituindo aquelas pessoas que vão morrendo. Por isso a população ela se torna estagnada. Não há um crescimento vultuoso, como principalmente nos países subdesenvolvidos, onde a população cresce consideravelmente devido à falta do controle da natalidade. Por conta da natureza inóspita do seu território, encontra-se muito mal distribuída, como em grande parte do mundo a população é mal distribuída, não é? Você tem áreas com grandes concentrações populacionais e áreas com grandes vazios demográficos. Os vazios demográficos ocorrem geralmente por conta de condições naturais adversas, como frio extremo, como é o caso do Canadá, como relevo muito montanhoso. Isso acaba fazendo com que a população ela se retraia dessa região, procurando outras regiões que possibilitem sua concentração populacional, como é o caso aí do Canadá, da cidade de Montreal e Vancouver, onde eu tenho a maior concentração populacional do país, justamente por conta de um clima mais agradável, a oferta de empregabilidade e um relevo construído basicamente por planície. E isso acaba acarretando uma concentração populacional que não é diferente também em outras áreas do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem
vazios demográficos no sertão nordestino por conta da semiaridez do clima, né? E o solo pobre faz com que a população migre dessas regiões justamente e vão para as regiões que ofereçam melhores condições de vida, né? O clima dominante é subpolar, os invernos longos e frios nessas regiões do Ártico, né? Onde compreende aí as áreas inóspitas da região canadense, que podem durar até cerca de 9 meses, né? E a vegetação composta por tundras. Já as pradarias centrais do Canadá, essa região, né, é uma altitude, eu já falei dessa parte, não foi? Foi. Então, voltando para cá, atualmente o Canadá aproximadamente 36,5 milhões de habitantes, com uma taxa de crescimento anual cerca de 1,2 ao ano. Sua população é considerada estagnada por conta da sua natureza inóspita, seu território encontra-se mal distribuída. É extremamente concentrada, apresentando uma densidade demográfica de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Aproximadamente 80% dos habitantes aglomeram-se na região dos Grandes Lagos, nas faixas de aproximadamente 150 quilômetros, junto à fronteira com os Estados Unidos, e 3 grandes áreas urbanas. A primeira é a Grand Garden, né, um amplo corredor entre as regiões de Quebec e Houston, que também inclui Toronto, Montreal e Ottawa. A segunda área é Lower Malden, região no envolto de Vancouver, e o corredor urbano que vai de Calgary, Edmonton, em Alberta. As demais regiões são verdadeiros vazios populacionais, justamente por conta das condições naturais inóspitas, sem possibilidade de concentração populacional. A população canadense goza de um dos mais elevados padrões de qualidade de vida do mundo, né? Com IDH cerca de 0,908 e a expectativa de vida nasce de 82 anos de idade. Né? A mortalidade infantil é de 4,8% de nascidos e a taxa de analfabetismo de alfabetização, na realidade, de 99%, ou seja, quase 100% da população canadense é alfabetizada. E lá não tem a maquiagem que tem aqui no Brasil, não, né? Porque aqui no Brasil a gente tem pessoas semi-analfabetas que estão apenas matriculadas na escola e não frequentam, né? Mas mesmo assim são aprovadas para aumentar justamente essa estatística aí do IDH, né? Que está relacionada à saúde, renda per capita e educação, que infelizmente acaba de certa forma maquiando o nosso IDH para que o Brasil seja mostrado lá fora como um país que a maioria da sua população esteja na escola, que na realidade não é bem assim, né? Existe uma falsa informação dada pelas autoridades competentes a ONU, por exemplo, e a Unicef, que faz essa estatística em relação ao analfabetismo no mundo. A população canadense tem os franceses e britânicos o início da sua formação étnica devido à colonização. Desde 1871, o Canadá coleta a estatística da população como relato de cerca de 20 origens da população canadense, sendo que naquela época os principais advindos eram das Ilhas Britânicas, com 60,5% e 31,1% de origem francesa, mas somente 1% relatam de origem indígena. A partir do censo de 1981, os canadenses passaram a relatar com propriedade a identificação de suas origens, ou seja, oriundas de britânicos e de franceses. A evolução da população contou fortemente com as imigrações dos dados de 2016, que revelam, de acordo com a etnia, a presença de tipos de origens inglesas, 6,3 milhões de ingleses, escocesas, cerca de 4,8 milhões na realidade, franceses, 4,7 milhões, irlandeses, 4,6 milhões. Nota-se que a diminuição dos tipos de origem francesa no censo de 2016, baseando na resposta do cidadão, contabiliza cerca de 32,5% da população canadense, que relatam pelo menos uma origem nas Ilhas Britânicas, com cerca de 13,6% de origem francesa.
o que vem caindo consideravelmente com o passar dos anos a população de origem francesa no território canadense. Os indígenas atualmente reconhecem suas origens, cerca de 6,2% da população, formada pelo contingente de 2,1 milhões de pessoas. Entre 20 linhagens mais comuns relatadas pela população canadense, temos a ascendência chinesa, 1,8% de pessoas, 1,8 milhões na realidade de pessoas, a ascendência indiana, cerca de 1,4 milhões de pessoas, e a ascendência filipinas, cerca de 837,130 pessoas de origem filipina no território canadense. É um território que possui, na realidade, uma grande variedade étnica, não é, devido ao processo de colonização que ocorreu no decorrer do tempo. Mesmo com a incidência dessa diversidade cultural, no interior da população canadense, observe duas que são predominantes. As inglesas e as francesas são a população mais predominante no território canadense. Esse fato faz com que atualmente o Canadá tenha dois idiomas oficiais, o inglês e o francês, após vários anos de reivindicação da população de origem francesa. O governo quebequense e o francês passou, a partir de 1966, a ser a língua oficial da província de Quebec, no Canadá. Falar agora do separatismo canadense. Quebec e Montreal são regiões ao longo do período colonial que foram disputadas pela Inglaterra e pela França. Cidades fundadas ao longo do Vale do Rio São Lourenço pelos franceses passaram para o domínio britânico até o final da Guerra dos 7 Anos, entre 1756 a 1763, quando foi assinado o Tratado de Paris, instrumento pelo qual a França foi forçada a ceder o território pela ocupação, a qual a França foi forçada pela ocupação de ceder o território por elas ocupadas, até então pela Inglaterra. A partir desse momento histórico, parte da população dessas províncias alimentar um forte desejo de separação, com o objetivo de torná-las em um país independente atualmente. Esse desejo e luta tem diminuindo. A última manifestação ocorreu através do plebiscito de 1995, cujo resultado foi a permanência da região do estado canadense até os dias atuais. Então, hoje, o Canadá é uma região basicamente comandada pelos ingleses, pela língua inglesa, justamente por conta desse plebiscito aí. A economia do Canadá, que é uma economia fora de sério, já foi comentado anteriormente quando a gente falou aqui do IDH, é basicamente ligada ao setor secundário da economia, que é o setor industrial, que desde 1994 o Canadá faz parte do NAFTA, o NAFTA que significa Área do Atlântico Norte, Tratado do Atlântico Norte, na realidade, de livre comércio, junto com os Estados Unidos e México, o que facilita as relações comerciais entre o Canadá, os Estados Unidos e México, reduzindo ou eliminando as taxas alfandegárias de exportação e importação entre os países membros, que no caso os Estados Unidos, Canadá e México, cujo principal objetivo é eliminar as barreiras alfandegárias, promovendo livre circulação de mercadorias e serviços capitais que cheguem na mão do consumidor com um preço mais acessível, e aí, consequentemente, ele não é obrigado a pagar preços altíssimos a partir do processo de consumo. Dessa forma, a economia canadense, que já era integrada aos Estados Unidos, passa a ser quase totalmente ligada a esse país. Hoje, mais de 80% da exportação canadense, principalmente de matéria-prima, minerais e vegetais, destina-se aos Estados Unidos e que importam quase 70% dos produtos da maioria industriais, tecnologias e serviços do Canadá. Seu gigantesco e quase inexplorado território é fonte de enormes volumes de riquezas naturais. Pode encontrar grandes jazidas de petróleo e gás natural,
na região de Alberta e em sua plataforma continental, além de areias bituminosas com atrasbásicas e outras fontes retiradas de óleo. O Canadá é o maior produtor mundial de zinco e urânio explorado na região Apalachena, além de estar entre os maiores produtores mundiais de ouro, níquel, alumínio, chumbo, que são encontrados espalhados pela região norte, nordeste e noroeste do Canadá. Ok? Então, gente, vamos dar uma paradinha aqui, né? Tomar um copinho d'água, descansar um pouco. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço a vocês. Já já retornamos.